Olá, meus queridos alunos do nono ano. Vamos iniciar a nossa 16ª aula de Geografia online, estudando em casa. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 1, Europa Ocidental, que está na página do livro 96. Quais são as características socioeconômicas dos países da Europa Ocidental? Que desafios ambientais e energéticos são enfrentados nessa porção do continente? O que você sabe sobre o estado de bem-estar social? Todas essas questões nós iremos estudar nesta unidade. Vamos aprofundar o estudo das transformações nas paisagens desse espaço regional, com destaque para os processos econômicos e sociais, para a diversidade ambiental e a exploração de recursos naturais estratégicos nos países da Europa Ocidental. Vamos compreender que parte do desenvolvimento e das desigualdades sociais e econômicas regionais vão ser abordados nos próximos capítulos que nós estudaremos. Os países de industrialização clássica. A industrialização clássica abrange os países que foram pioneiros na primeira e na segunda Revolução Industrial, respectivamente nos séculos XVIII e no fim do século XIX. Na Europa, são países de industrialização clássica a Inglaterra, a França e a Alemanha. Lembrando que a Inglaterra é um dos países mais importantes da história política e econômica europeia, especialmente ao longo do século XIX e XX, não apenas em função da extensão e do poder de seu império, mas também pelo desenvolvimento da primeira Revolução Industrial. Como resultado do imperialismo britânico, foram estabelecidas relações culturais e econômicas entre o Reino Unido e diversos países do mundo, sendo que muitos deles perduram até os dias atuais. A Inglaterra é um dos países que formam o Reino Unido, juntamente com a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, e que a atual rainha inglesa é a chefe de Estado do Reino Unido e também de 16 países independentes, entre eles a Austrália, a Nova Zelândia e o Canadá. Esses países são ex-colônias que optaram por manter a rainha do Reino Unido como chefe de Estado, mesmo após suas independências. Na prática, no entanto, a monarquia inglesa não assume mais funções políticas nem no Reino Unido, nem nos demais países sob sua tutela. Ou seja, a rainha ela é mais um símbolo, porque na prática quem vai liderar a política são os governos, né, de cada estado. A Inglaterra, além de um diversificado parque industrial, esse país também é um importante polo financeiro europeu, tendo Londres como capital financeira e política, sede da Bolsa de Valores e de diversas multinacionais. Vamos continuar a leitura. Inglaterra, Reino Unido. A primeira Revolução Industrial teve início na Inglaterra no século XVIII. Por mais de um século, esse país foi a maior potência mundial. No fim do século XIX, a produção industrial inglesa foi superada por países como a Alemanha e Estados Unidos. Diante disso, a Inglaterra, procurando expandir sua economia, liderou a exploração de novas colônias na África e na Ásia. A Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre os anos 1914 e 1918, marcou o fim da Inglaterra como principal potência econômica militar, posição que passou a ser ocupada principalmente pelos Estados Unidos, Alemanha e França. Somente após a Segunda Guerra Mundial é que a Inglaterra retomou o crescimento econômico, com o desenvolvimento de setores da indústria de base e das indústrias automobilísticas e armamentistas. França. A França tem
uma das maiores economias da Europa e, ao lado da Inglaterra, ocupou o lugar de grande potência mundial no fim do século XIX. Embora tenha desenvolvido um grau de industrialização inferior ao inglês, constitui-se em sua potência militar que atingiu seu ponto máximo com Napoleão Bonaparte. Nesse período, o país também expandiu seus domínios coloniais sobre as grandes áreas da África e da Ásia. Na Primeira Guerra Mundial, a França foi seriamente confrontada pela Alemanha e, por isso, após o fim do conflito, por volta da década de 1920, procurou ampliar o seu desenvolvimento industrial, buscando recuperar sua posição. Na segunda metade do século XX, a França passou por grande desenvolvimento econômico, impulsionado pela agricultura e por vários setores industriais, especialmente a indústria aeronáutica, a automobilística e a armamentista. Em 2017, a indústria representava 20,1% do PIB francês, enquanto o setor de serviços, de base de sua economia, representava 77,9%. As atividades ligadas ao setor agrícola, embora representem apenas 2% do PIB, têm grande tradição no país, especialmente o cultivo de trigo, a produção de queijos e vinhos e a criação de frangos. Por causa de seu passado de colonização no norte da África, a França é um dos países que mais recebem imigrantes, nem sempre legalizados, desse país, atraídos por melhores condições de vida e de trabalho. Esses imigrantes acabam, porém, vivendo em regiões periféricas e sujeitos a precárias condições de emprego e moradia. Lembrando que sempre que os imigrantes chegam, eles sofrem, né, alguns preconceitos. É importante a gente perceber que nessas áreas de grande fluxo de imigrantes, né, principalmente de origem islâmicas, para o continente nessas últimas décadas, tem que se trabalhar a questão da xenofobia, que é o medo, o repúdio, né, aos estrangeiros. Lembrando que sempre que quando o imigrante vem para um outro país, ele vai procurando melhoria de condições de vida, já que o seu país natal, com certeza, ou está passando por um conflito armado, ou uma guerra civil, ou algum problema, né, de perseguição religiosa. Geralmente, os imigrantes eles saem fugidos do seu país de origem. A partir dos anos 2000, a redução do crescimento econômico francês, acompanhada da diminuição dos benefícios aos imigrantes, vem piorando suas condições de vida e ocasionando vários conflitos. Com a crise econômica mundial de 2008, essa situação se agravou. Nesse ano, a taxa de desemprego no país era de 7,8%. E em 2017 subiu para 9,4%. Aqui você vê uma imagem. O turismo é uma importante fonte de renda para a França. Estima-se que mais de 84 milhões de turistas estrangeiros visitem o país por ano. Aqui você vê a pirâmide de vidro em frente ao Museu do Louvre. Alemanha. A Alemanha é uma das economias mais fortes da Europa e era a quarta maior economia do mundo, isso em 2018, com um grande parque industrial altamente diversificado. A cidade de Frankfurt é a capital financeira do país e é onde se encontra uma das mais importantes bolsas de valores do mundo. Vamos acompanhar a leitura aí na página 98. Após a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, a Alemanha passou por profundas transformações, a começar pela divisão do país em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, marcando o início da Guerra Fria. A Alemanha Ocidental, Inglaterra e França receberam investimentos e apoio dos Estados Unidos por meio do Plano Marshall, que foi um auxílio financeiro estadunidense
para a reconstrução dos países da Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial, que objetivava ampliar a influência dos Estados Unidos nessa região. Já a Alemanha Oriental ficou vinculada à União Soviética, da qual recebeu ajuda para a sua reconstrução e para a implementação da indústria de base. A Alemanha Ocidental adotou um programa diversificado de industrialização, com base na ciência e na tecnologia de ponta, o que possibilitou um acelerado crescimento econômico nas décadas de 50 a 70, chamado de milagre alemão. Nesse momento, o país já era uma das principais potências desenvolvidas, apresentando um elevado PIB per capita, ou seja, Produto Interno Bruto por pessoa, e oferecendo boas condições de vida à população. Em 1989, os alemães derrubaram o Muro de Berlim, acontecimento que deu início ao processo de reunificação da Alemanha, concretizado em 1990. Os custos da reunificação prejudicaram consideravelmente a economia alemã, mas no fim da década de 90, o país conseguiu retomar o crescimento, assumindo um lugar de maior potência econômica e industrial da Europa. A reunificação da Alemanha foi fundamental para o avanço da União Europeia, UE, pois o crescimento do país fortaleceu a economia desse bloco econômico diante dos demais blocos que se formavam pelo mundo. Atualmente, a economia da Alemanha é considerada a mais sólida da Europa, e o país é uma das maiores potências econômicas mundiais, com o quarto maior PIB do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e do Japão. O último desempenho econômico alemão O ótimo desempenho econômico alemão é um importante fator de atração de imigrantes ao país, processo que tem se intensificado nos últimos anos. Aqui você vê os indicadores socioeconômicos de países selecionados. Você vê a Alemanha, Produto Interno Bruto em trilhões de dólares, França, Reino Unido. Você percebe que a Alemanha é maior. O índice de desenvolvimento humano, que engloba a qualidade de vida, quantos anos a mais as pessoas vivem, a Alemanha também está alto. Taxa de desemprego. A França tem o maior índice de desemprego, e a Alemanha é o menor. Aqui você vê uma trabalhadora da indústria química de Essen, na Alemanha. Essa foto é de 2015. Vamos para a nossa atividade. Você irá reler as páginas 96 a 98 e vai responder de acordo com o que você compreendeu. Você vai ler este quadro e responder apenas essas 3 questões. Diferenças culturais e liberdade religiosa. O grande número de imigrantes muçulmanos na Europa e o aumento da influência islâmica na sociedade europeia tem levado a Corte da União Europeia e países como a França a aplicar leis que restringem a utilização de símbolos religiosos em locais públicos. Esses tipos de lei podem estimular conflitos e aumentar a intolerância religiosa em países europeus. Lembrando que nos países onde tem intolerância religiosa, as pessoas não têm a liberdade de escolher a sua religião, de praticar a sua religião. E lembrando sempre que nós temos que sempre defender as liberdades individuais de cada ser humano, porque a liberdade é algo de extrema importância e essencial para que a gente viva uma vida efetivamente valorizada, né? Uma vida em liberdade. E esses países onde tem intolerância religiosa, as pessoas não podem dizer a religião que eles seguem. Agora vamos à sua opinião. Qual é a sua opinião a respeito das leis que limitam o uso de símbolos religiosos em locais públicos? Quando você for responder esta questão, imagine você não poder praticar a sua religião que você pratica hoje. Você não poder usar um crucifixo, ou você não poder
levar sua Bíblia na mão? 2. Você considera a liberdade de religião importante? Aqui é muito pessoal. 3. Você conhece ou já presenciou algum caso de discriminação por motivos religiosos? Aqui, se você tiver visto ou tiver sofrido algum tipo de discriminação religiosa, você responde relatando o ocorrido. Terminada a atividade, envie para o meu WhatsApp a foto, copie as perguntas e as respostas de caneta. Não esqueça que essas atividades elas vão garantir o seu sucesso e a sua frequência. Conto com o seu empenho e finalizo mais o Estudando em Casa.